na audiência pública. Em declaração de líder da bancada do Partido Liberal, Sandro Fantinel. meu amigo do Carapiaí, vereador Sandro Luiz Fantinel. A escrita é separada, realmente. Bom, senhor presidente, queridos colegas, me entristece muito vir aqui fazer essa fala. Eu sei que muitos colegas vão dizer que é desnecessário. Eu sei, eu entendo. Mas eu tenho muito respeito com todos os colegas aqui dentro. E se um dia eu faltar com respeito com um colega, e eu provocar um colega de forma bruta, de forma não honrada e não correta, eu quero que esse colega venha aqui e se manifeste. Eu faço questão, porque somos humanos e cometemos erros. Só que muitas coisas a gente simplesmente não pode passar o pano. E eu sinto dizer isso, mas é necessário que seja falado. Eu não tive a oportunidade de estar aqui nessa tribuna na terça-feira falando, porque eu queria que fosse na terça. E estou hoje com a oportunidade da vereadora Daiane ter me passado à parte. Mas eu venho aqui dizer que me entristece muito, vereadora Andressa, pela forma que a senhora vem se comportando nessa casa com o que diz respeito à minha pessoa. Eu aqui tenho um carinho e respeito muito o seu colega, vereador Libardi, porque ele vem nessa tribuna, discute, defende os pontos de vista dele, como também a bancada dos trabalhadores vem aqui, defende o ponto de vista deles, briga por isso, mas não pessoaliza. A senhora pessoaliza, é comigo o problema. E eu quero dizer para a senhora que a senhora veio nessa tribuna e disse que a senhora não vai tolerar que eu venha aqui e faça as falas que eu faço. Eu lhe faço uma pergunta: quem a senhora pensa que a senhora é? Quem a senhora acha que a senhora é? Uma ministra do Supremo Tribunal Federal? Um delegado de polícia? Um desembargador? Uma desembargadora? Não. Sabe quem que a senhora é? A senhora é uma simples vereadora caloura de primeiro mandato, com 1 ano e meio de mandato. Falando e atacando um vereador de segundo mandato, tá? Que tem idade para ser o seu pai. E eu nunca pessoalizo as coisas. Nunca pessoalizo. Tá? A senhora veio aqui, disse que não vai tolerar que eu fale o que eu falo. A senhora veio aqui e disse que vai colocar as mulheres contra mim, se eu continuar falando aquilo que eu falo. Olha, aquelas que a seguem, tenho prazer que fiquem contra mim. Tenho o maior prazer que fiquem contra mim. Porque não são pessoas que eu quero representar. Não quero mesmo. Eu quero representar as mulheres que querem, sim, ter os direitos que os homens têm, poder crescer na vida, serem livres, serem respeitadas pelos homens. Essas eu represento e vou continuar representando. Agora eu entendo por que Vossa Excelência defende tanto a lei da misoginia. Sabe por que a senhora defende tanto? Porque se aquela lei imunda se tornasse realmente lei e fosse aprovada, vereadora Sandra, eu teria minha boca tapada. Eu não estaria aqui dizendo o que eu estou dizendo agora, porque seria crime, vereador Libardi. Seria crime. Eu não condeno ninguém que venha aqui que diga aquilo que quiser dizer. Basta que não pessoalize. Somos aqui 23 vereadores, eleitos com o direito da cadeira, com o direito de vir nessa tribuna e defender aquilo que acredita, aquilo que representa, se possível lhe passo, aquilo que representa. Agora não pessoalizo. Nunca digo, por que a fulana, por que o fulano? Nunca. Eu defendo a minha tese, defendo aquilo que eu acredito. E vou continuar defendendo. E não vai ser um número dos 23, porque não passa de um número, que vai dizer para mim o que eu devo ou não devo falar. Porque nem o presidente da casa tem autoridade de dizer para mim se eu posso ou se eu não posso falar aquilo que eu quero falar aqui. Até porque está no regimento, senhor presidente,
que nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Nós respondemos por aquilo que falamos. E é por isso que eu venho aqui dizer que ninguém nessa casa, seja homem ou mulher, vai dizer para mim se eu posso, se eu não posso, se eu devo, se eu não devo falar aquilo que eu penso. Ou defender as teses que eu penso. Tapar a minha boca aqui dentro, ninguém vai tapar. Em momento nenhum. Enquanto eu estiver exercendo esse cargo e representando aqueles que aqui me colocaram, sou atacado, sou criticado. Vários comentários, vereadora Andressa, na sua fala e na sua postagem, me ofenderam tremendamente. Mas, vereador Libardi, nós já tivemos conversa sobre isso, eu fui investigar, como o senhor me disse, são tudo fake. Não tem como fazer eles pagarem o que eles fizeram comigo e o que eles dizem. Então, ter um monte de seguidor fake para ofender quem você está atacando, é fácil. Vai nos meus para ver se tem fake. Não tem. Então, eu quero dizer que isso se termine. Que pare por aqui. Que cada um faça o seu trabalho, defenda aquilo que acredita, defenda a sua opinião, defenda os seus eleitores, sem pessoalizar, porque não é necessário. Não é necessário, isso não é bonito. Se transmite lá fora uma mensagem não positiva do nosso parlamento. Isso não é legal. E antes de passar a parte, eu quero dizer para a senhora que a senhora bateu a mão aqui, chamando de covarde, não sei o quê. Olha, nós somos pagos nessa casa, vereadora. Nós somos pagos para vir aqui discutir projetos e votar. É para isso que nós somos pagos. Nós não somos pagos para ficar aqui escutando bobagem. Para isso nós não somos pagos. Tá? Não somos pagos. E vou mais longe. A senhora disse que eu fui covarde porque eu saí da sala, num momento que não era de votação. Só que quando eu, do ano passado para esse, por 3 vezes, estava esperando o meu momento de fala, e a sua bancada esvaziou o plenário para que não houvesse quórum, tá? Não só a vossa bancada, não só a vossa. Em momentos que eu ia falar, e em momentos que aquele dia da votação da urgência, vossas excelências abandonaram a casa, o plenário, para não votar. Então, se eu fui covarde porque saí num momento que não era votação, como é que fica quem sai no momento de votação? Tá? Então, eu quero dizer assim que, o que eu venho pedir aqui? Eu venho pedir que isso não aconteça mais, que a gente faça o nosso trabalho. Eu não tenho nada contra ninguém, muito pelo contrário, valorizo todos os colegas. Eu sei que todos aqui sabem como que eu me comporto com os colegas, todos sabem. E eu espero que esse ânimo positivo continue. E, para concluir, que foi onde a senhora mais bateu na mesa, vou te colocar na ética, isso não vai ficar assim. Bom, se a senhora não me colocar na ética, o covarde não serei eu. Eu estou esperando o presidente Pedro me mandar o documento que a senhora me colocou na ética. Caso contrário, o covarde não serei eu. Sua parte, vereador Libardi. Obrigado. Eu só queria, vereador Santo Fantinel, a primeira questão é que nós temos uma divergência quanto a crimes de ódio. E essa divergência é gigantesca, vereador Santo Fantinel. E eu queria lhe fazer algumas perguntas. A mesma lei da misoginia é a lei da liberdade religiosa e a lei do racismo. O senhor acha que a gente tem que deixar de ter tipificação acerca da liberdade religiosa e do racismo? Isso precisa ficar claro para todos aqui. Porque o senhor, em diversas oportunidades, fez discursos que, no meu entender, flertaram com o crime. E eu, quando acho que o senhor flerta com o crime, o que faço? Imediatamente vou lá e advirto o senhor. Porque entendo que o senhor é vereador tanto quanto eu. Agora, o poder de censura é um poder de censura que é outorgado ao presidente, ele tem o poder de lhe censurar. E essa questão da misoginia, vereador Santo Fantinel, eu vi diversos vereadores pedirem ao senhor, em uma sala fechada, sem transmissão, a mesma coisa. Que o senhor tomasse cuidado. Porque todos nós sabíamos onde isso ia acabar. E onde vai acabar. Na comissão de ética.
O senhor tenta preservar a casa, eu tento preservar a casa, agora todo mundo lhe adverte acerca da possibilidade do senhor ir para a comissão de ética e o senhor continua tentando. Essa é uma pauta específica da vereadora Andressa, que quem faz o discurso é ela, porque ela é a mulher nessa oportunidade. Se não faria o discurso eu, se não faria o discurso o vereador Lucas Carenhato, o senhor tem que tomar cuidado, porque senão a gente fica em toda oportunidade, no limite do agudo, porque o senhor acha que tem uma razão maior que os demais. Nós temos que começar a se respeitar, e sim, mas nós temos que começar a se respeitar pelo senhor. Bom, enquanto eu quero deixar aqui, só para concluir, senhor presidente, eu quero deixar aqui registrado, tá, que enquanto o texto da lei da misoginia for o mesmo de agora, aonde existe uma astronômica subjetividade, que cada um pode entender da forma que acha que deve, eu estarei aqui contra essa lei. Obrigado, senhor presidente. Declaração de líder da bancada do PSB. Em declaração de líder, a bancada do Novo, da tribuna, a vereadora Sandra